Tropicacher apresenta Rabinos do Brasil. Rabino David Weitman. Xenofobia, vamos primeiro começar a entender o que significa xenofobia, qual é a definição. São duas palavras gregas. Xeno significa em grego, significa estrangeiro. E phobos, com a palavra fobia, significa medo em grego. Então, quando você coloca os dois juntos, xenofobia significa literalmente um medo, uma antipatia que vai acabar resultando, obviamente, em hostilidade aos estrangeiros. Isto se manifesta com, na verdade, ódio para os estrangeiros ou para as pessoas que aparentam ser estrangeiros. Muitas vezes as pessoas enxergam eles como estrangeiros, não são. Muitas vezes sim. Isto leva, obviamente, a intolerâncias e ódio, ações discriminatórias, racistas. É uma aversão às pessoas que não são iguais a eles. Uma pessoa que é diferente, seja o credo, a cor, a religião, um estrangeiro. Hoje se fala muito sobre xenofobia, é um assunto mais atual por causa do grande fluxo de imigração. Tem muitos imigrantes que vêm, muitos imigrantes muçulmanos para a Europa, africanos para cá e outros. Então tem muitas pessoas diferentes e tem pessoas que não são capazes de aguentar, de receber uma pessoa diferente, eles não são capazes de respeitar a diferença, a diversidade, e isto pode levar a xenofobia, a ódio, intolerância e hostilidade. Deus nos livre. Nós vamos ver um pouco mais na frente que a xenofobia, ela age como um vírus, exatamente como um vírus. Nós judeus, em relação aos estrangeiros, nós temos leis muito claras na Torá. A Torá nos exige um respeito total para o estrangeiro. O estrangeiro é chamado na Torá de ger. Pode ser um estrangeiro que se converteu, ou que não se converteu, ou que adotou alguns costumes judaicos, não importa, um ger toshav, como se chama na época bíblica. Pessoas que são diferentes e que moram entre nós. Na Torá, mais de 30 vezes está claramente escrito: você vai se lembrar que você foi um estrangeiro no Egito. Lembra-se que você foi um escravo no Egito. Deus fez questão que a nação judaica nascesse depois que a gente passou um tempo como estrangeiros no Egito. Por que isto? Porque alguém que já foi um estrangeiro e já sofreu na pele, sabe o que é. Passamos por escravidão, por sofrimento, por torturas. Automaticamente uma pessoa como esta não fica, na verdade, impassível à dor alheia. Ele continua, na verdade, entendendo o que o outro está passando. Então isso é muito importante. Deus fez questão e Deus chama o Egito de Kur HaBarzel. Kur HaBarzel significa um cadinho onde os horríveis derrete o ferro, o ouro, a prata. O judeu se refinou no Egito, aprendendo a entender a dor alheia do estrangeiro. Muito importante. E a Torá, quando menciona as pessoas mais vulneráveis da sociedade, faz questão de sempre mencionar o estrangeiro também. Por exemplo, a Torá diz: quando você subir nas festas judaicas, Pesach, Shavuot, Sukkot para Jerusalém, diz a Torá, você vai se alegrar, você, teu filho, tua filha, teu empregado, tua empregada. E também o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Sempre que menciona viúva e órfão, menciona também o estrangeiro. Porque o estrangeiro é uma pessoa nova no lugar. Ele precisa de amparo, de ajuda, ele é desconhecido, não sabe a língua, não sabe como agir. Ele é uma pessoa mais vulnerável, mais frágil, precisa de uma mão estendida. E olha aqui que a Torá está nos dizendo uma coisa interessantíssima. Você tem que acolher o estrangeiro. Se você cuidar bem dos meus 4, diz Deus, eu vou cuidar dos seus 4. Uma coisa interessante. Se você cuidar bem do estrangeiro, do pobre, da viúva e do órfão, diz Deus, eu vou cuidar dos seus 4. Quais são? Filho, filha, empregado e empregada. Então a gente vê o respeito máximo que precisa ter para o estrangeiro. Isto é muito importante no judaísmo. A pessoa respeitar o outro.
E daqui nós vamos passar a entender que nós judeus sabemos muito bem o que é sofrer como estrangeiros. Eu aqui vou me estender um pouco sobre o antissemitismo, porque afinal nós passamos isso na pele, sabemos muito bem o que é o sofrimento, o que é a perseguição. Então vamos falar um pouco do antissemitismo e voltaremos obviamente à xenofobia, porque afinal quem odeia judeus, quem odeia estrangeiro é a mesma coisa, é odiar uma pessoa que é diferente, que tem uma cor, uma religião, uma fé, um credo diferente. Isto é proibido, é totalmente proibido dentro do judaísmo. Vamos começar com algumas narrações bíblicas, onde a gente vê a reação das pessoas que têm ódio no coração. A começar com Yitzhak, o nosso patriarca Isaac. Isaac, o patriarca, o que a gente vê com ele? Que ele prosperou muito. Vaigdal haish vayelech haloch vegadol. Ficou grande, ficou próspero, rico, onde na terra de Avimelech. Um belo dia Avimelech chama ele, na terra dos filisteus, e fala para ele, lech meimano, vai embora. Que atzamta mimeno, você já está grande demais, está demais sucedido, vai embora, vai embora. A mesma coisa Jacob, o patriarca, o seu filho, trabalhou 20 anos para Labão. Labão era uma pessoa que não tinha sucesso nenhum. Labão, na verdade, não era homem sucedido. Desde que Jacob chegou lá, trouxe prosperidade, sucesso, riqueza, as coisas começaram a florescer. Um belo dia chega os filhos de Labão e falam, Lakach Yaakov et kol asher avinu. Jacob pegou tudo, enriqueceu do nosso pai. Quem enriqueceu nosso pai? Ele que fez o pai enriquecer. E olha o que ele fala, ele se enriqueceu de nossa riqueza. Esqueceram que Yaakov trouxe prosperidade e sucesso. Memória curta, nós conhecemos isto na história muitas vezes. Pega Yosef Atzadik, José, vice-rei do Egito. O homem que, na verdade, salvou o Egito e todo o Oriente de uma fome tremenda. As 7 vacas magras. Ele que solucionou o problema da fome naquela época. Não através de 1000 reuniões, coisas práticas, que funcionou. Salvou a humanidade. Salvou o Egito, literalmente. O que acontece? Um pouco depois, Vayakom Melech Hadash, surgiu um novo rei, Asher lo yada et Yosef, que não conhece Yosef, não reconhece o que o Yosef fez. Esqueceu. Memória curta. E nós passamos isto muitas vezes, que o povo judeu foi para uma terra, trouxe prosperidade, contribuiu, ajudou, floresceu, e um belo dia falaram para ele, Senhor, você tem 24 horas para deixar tudo aqui e sair com a roupa do corpo. Isso se repetiu muitas vezes, infelizmente, na nossa história. Não faltam exemplos. A gente passou por preconceitos, intolerância. Passamos pelo faraó do Egito, como falamos. Depois foi Nabucodonosor, na Babilônia, o primeiro exílio. Destruiu nosso templo, levou a gente de captivos acorrentados para a Babilônia. Passou um tempo, fomos abaixo do Império Persa. Sofremos a história de Hanukkah. Eu ainda em Antiochos, a história de Purim junto. Passamos pelas perseguições cristãs, as cruzadas. Passamos pela verdade as perseguições da Inquisição, das perseguições muçulmanas. Sofremos de Stalin e de Hitler. Quem mais pode ser? Inacreditável que este povo passou. Em pouco tempo Deus nos livre. Fomos expulsos de tantos países. Praticamente de cada país da Europa, nós fomos expulsos. Da França em 1304, da Inglaterra 1290, Áustria 1421, Lituânia 1495, Hungria 1526, Espanha 1492, Portugal 1496, Alemanha 1442, Suíça 1428, e a lista é grande. Inacreditável. Tanta perseguição, milhões de mortos. Os romanos mataram literalmente 1/3 do nosso povo, 1 milhão de mortos. Nossos sábios dizem que o sangue correu até Chipre, de tanto sangue derramado no século I, quando destruíram Jerusalém. Inacreditável. Os cruzadas mataram centenas, milhares. Khmelnytsky, o cosaco, 100 mil, 200 mil. Inacreditável.
Hitler, 6 milhões, e assim diante. Será que somos tão ruins? Será que nós ameaçamos tantos países, tantas potências? Um Stalin da Rússia, um Hitler do Império Alemão, do Reich, como ele falava, tem medo de uma criança judia? Matou 1,5 milhão de crianças inocentes? Tem medo de um bebê? O que está acontecendo aqui? Para isto, para entender bem o que é ódio e intolerância, nós vamos precisar primeiro definir o que é antissemitismo. Entendendo isto, vamos entender melhor também o abrangente que é xenofobia. Antissemitismo, meus amigos, se alguém não gosta dos judeus, ele é antissemita? Não. Não. Existe gente que a gente não gosta. Claro, não é certo, a gente deveria gostar de todo mundo, é melhor ter amor para o próximo, mas é humano. Tem gente que a gente gosta mais, tem gente que gosta menos. Não gostar dos judeus não significa que você é antissemita. Se alguém critica Israel, ele é antissemita? Não. Porque criticar um governo, criticar certas políticas é permitido na democracia. Você pode criticar o governo dos Estados Unidos e da França. Não tem problema nenhum. E do Brasil, se você quer. A democracia permite criticar e não concordar com certas políticas, desde que seja feito de forma democrata. Porém, se alguém fala que os italianos não têm o direito a existir, isto é racismo. Isto é discriminação. Quando você não permite uma nação que ela tenha o direito como as outras, isto é exatamente a definição de discriminação, de racismo, xenofobia e tudo o que você pode imaginar. Então, o que é antissemitismo? Para deixar bem claro, antissemitismo significa negar aos judeus que eles têm o direito de existir como uma nação, como um povo, como todos os outros povos têm direito. Isto é antissemitismo. E este antissemitismo ele vai vestindo várias cores e várias roupas durante a nossa história, durante épocas diferentes. Porque se a gente olhar bem, antissemitismo não é lógico. Se a gente vê um pouco a nossa história, presta atenção comigo. Na Polônia, nós fomos criticados porque a gente andava diferente. Os judeus tinham uma forma diferente de se vestir, roupa preta, usavam chapéu de pele, barba, forma diferente. Então vocês são diferentes e criam um ódio assim, diziam. O antissemitismo é porque somos diferentes. Judeus na Alemanha, presta atenção, não tinha barba, nem roupa preta, nem um chapéu diferente, exatamente como os alemãos. Os judeus alemãos produziram um Heine, grande poeta, um Einstein, grande físico, igual a eles. Como que você pode ser igual a nós? Odiaram a gente porque somos iguais. Como você pode pretender ser igual aos alemães? Então aqui não nos odiam porque somos diferentes, então somos odiados porque a gente é igual. Na França, odiavam os judeus numa certa época porque são cosmopolitas. O que significa cosmopolita? Eles não têm uma pátria. Pessoas sem pátria andam em todo lugar, apátridas. Vocês estão sem pátria, vocês não pertencem a nenhum lugar, não têm lealdade, como que é? Finalmente chegamos em Israel, na nossa pátria, nos odeiam porque nós temos pátria. Tem que sair daqui. Sai daqui. Os árabes querem, na verdade, que a gente vai para o mar. Então, como funciona? A gente nos odeia porque somos diferentes, somos iguais, porque temos pátria, senão não temos pátria. A gente está vendo que não tem, na verdade, lógica. Não segue um raciocínio. Judeus foram acusados de envenenar poços, de dispersar a peste. Do outro lado, falaram para os judeus, vocês são diferentes. Tem leis de higiene extraordinárias, demais. Lava as mãos, vão no mikve, banho ritual, exagerado. A gente é acusado de controlar, na verdade, um país capitalista como os Estados Unidos e de controlar a Rússia comunista. É possível isso? Se a gente vê que os antissemitas vestem roupas diferentes. E isto, infelizmente, continua até a época de hoje. É isso que nos deixa muito tristes. Se a gente olha bem, estamos no século 21. Estamos exatamente 70 anos depois da maior tragédia humana que podia acontecer, o Holocausto. Depois de um esforço colossal, um empenho dos governos europeus, literalmente, de fazer legislações antirracistas, fizeram todo um currículo para educar sobre o Holocausto, levam classes inteiras para Auschwitz, para Birkenau, todo o diálogo que tem entre as religiões, e olha o que está acontecendo.
Hoje na Europa, muitos países, as sinagogas têm policiais na frente. Para poder entrar e orar e rezar calmamente, precisa de policiais e carros de polícia lá na frente, armados. As escolas judaicas, muitos países, soldados com metralhadoras na frente da escola. Imagina uma criança, 5 anos, 6 anos, está vendo esta cena todo dia. Para protegê-los, não tem outro jeito, para poder aprender, para poder ir na escola tranquilos e voltar para casa. A mãe estar feliz e contente que volta para casa. Se você usa um símbolo religioso, você arrisca insultos, ataques. Nas universidades, intimidações. Como é possível que uma coisa desta acontece em pleno século XXI? O mundo não aprendeu como funciona isto. E a resposta é o seguinte: que o antissemitismo, e a xenofobia e todo tipo de ódios, eles funcionam exatamente como um vírus. Como que o vírus vence, na verdade, o sistema imunológico do ser humano? Como funciona? A resposta é simples, uma palavra: mutação. Ele muda. Cada vez uma outra mudança. Então, estas mudanças permitem ele driblar o sistema imunológico do ser humano. Ele aparece de novo com uma roupa diferente. Exatamente o que acontece com o antissemitismo. Antes o ódio era por causa da religião. O judaísmo, os judeus são a minoria que está mais tempo possível numa Europa cristã. Tem que se livrar deles. Então a guerra era religiosa. Depois, num certo momento, a guerra se tornou uma guerra de raça. Esta raça não tem nada a ver com religião. Não. Religião não. Religião respeitamos. É raça. Depois, de repente, foi uma guerra científica. Os nazistas usam argumentos científicos. Os arianos, existem, na verdade, os judeus são uma raça inferior, o darwinismo que a gente conhece, e assim diante. E agora, hoje, é o Estado. Não é mais a religião, não é mais a raça, é o Estado. Judeus têm um Estado. Eu não sou antissemita, eu sou anti-Israel, anti-sionista, outra roupa. De repente acharam uma nova roupa. São as mutações deste vírus, deste antissemitismo virulento, infelizmente. Olha que coisa ilógica esta história. Ele odeia agora, não os judeus, ele odeia Israel. Claro que é a mesma coisa. Existem no mundo hoje 56 países muçulmanos. 103 países cristãos. Presta atenção. 103, mais 156, estamos em 159. Quase 160 países com uma religião declarada. E mais umas 30 sem religião. Um Estado judeu. Este Estado judeu é 1/4% de todo o espaço que tem no Meio Oriente. Você está vendo o espaço do Meio Oriente, onde tem muitos países árabes muçulmanos. Lá, 0,25% é o pequeno Estado judeu, o Estado de Israel. Isto pode incomodar alguém? Isto tem lógica? Isto é possível? 193 países nas Nações Unidas têm o tempo de condenar Israel dezenas e centenas de vezes por ano. Todos juntos em uníssono. E negar sua existência. Que o povo judeu não tem direito a existir, a nação judaica não tem direito, e o Estado não tem direito. Isso é normal? No mundo tem tantos problemas. Na Síria já mataram mais de 300 mil inocentes civis. Nigéria e Somália têm guerras. No Iêmen tem gente morrendo, como a gente sabe. No Congo, 5 milhões de inocentes morreram em guerras civis. Sudão e outros países, não estou entrando nem no Extremo Oriente do que está. Só Israel que te incomoda. Nas Nações Unidas, o único país que tantas vezes condenado. Isto mostra que não tem lógica. É um antissemitismo que está vestindo roupas diferentes dependendo das épocas. Uma mutação. Exatamente o que nós falamos antes. Uma mutação. E a prova do que estou falando é muito simples. Pega os atentados que teve dos atos terroristas nos últimos anos na Europa. Seja Toulouse, seja Paris, seja Bruxelas, seja Copenhague. Não mataram israelenses. Mataram judeus. E isto é a explicação. O ódio é tremendo.
E quando tem este ódio, desta forma, e agora voltamos um pouco ao geral, quando tem antissemitismo, é importante saber que isto não fica com os judeus. Onde que o ódio começa com os judeus, ele não termina com os judeus. Hitler não apenas matou judeus, matou 6 milhões de judeus, mas não somente judeus. Matou gypsies e ciganos, e matou gays e prisioneiros políticos e comunistas, milhões. Stalin perseguiu os judeus, mas morreram milhões de russos. Começa com os judeus e acaba se alastrando para outros. Porque antissemitismo não tem a ver com judeus. Antissemitismo tem a ver com antissemitas. Nada a ver com judeus. São pessoas frustradas, que não querem aceitar a responsabilidade do seu fracasso. Então procuram, na verdade, um terceiro, um culpado. Isto é antissemita, isto é um xenófobo. O que é a pessoa? Ele odeia o outro porque ele tem que achar um bode expiatório. Ele tem que colocar a culpa num terceiro. Isto é uma doença. O primeiro sintoma de uma sociedade doente, onde vai ter um colapso moral, é quando tem antissemitismo. Quando tem ódio, seja para negros, seja para italianos, seja para imigrantes muçulmanos, ou seja, para a verdade, para orientais. Onde que seja. Como funciona? É muito simples. Quando tem um caso ruim que acontece com uma sociedade, normalmente os seus membros que estão sofrendo deste caso ruim, podem perguntar 2 perguntas. Uma pergunta, eles podem perguntar: o que erramos? Onde que erramos? Por que está acontecendo? Uma pergunta. Existe uma segunda pergunta que pode fazer. Quem nos trouxe isto? Quem nos trouxe esta praga? Se você faz a primeira pergunta, implica que vai ter uma autocrítica. Onde erramos? O que fizemos de errado? Vai ter que melhorar, uma autorreflexão, vai ter que consertar. Tem algum erro aqui na sociedade? Vamos melhorar. É trabalho, é suor. A segunda pergunta, quem causou tudo isto? É simples. É só achar, na verdade, um bode expiatório. Não precisa mais que isto. Não precisa mais que isto. No século XI, quando o Islã estava vencendo os cristãos e conquistando mais espaço cada vez até Jerusalém, os cristãos a caminho de Jerusalém, os cruzados, tinham que achar um bode expiatório. Custou a vida a centenas de milhares de judeus. Em 1920, o Império Otomano colapsou, desabou. Tem alguém que está culpado aqui. Esses judeus imigrantes que estão indo para a Palestina, deve ser. E assim diante. Então, na verdade, é muito importante lembrar-se, quando tem antissemitismo, ou qualquer tipo de ódio para qualquer nação, isso não termina com esta nação. Isto vai se alastrar para muitos outros. Porque esta sociedade está dizendo: nós somos inocentes, nós estamos bens, os outros são culpados. E para a gente ser sucedidos de novo, tem que se livrar dessas pessoas. Tem que destruir os judeus, o Estado judeu, o que seja. Tem que acabar com isso. Então, agora, por exemplo, vamos pegar um exemplo da atualidade. O comunismo e o socialismo desabou. Desabou. A gente sabe isso, não deu certo. Quem pode ser culpado? Judeu é capitalista, deve ser o judeu, é culpado, não tem dúvida. A extrema-direita está sofrendo. Por quê? Tanta imigração, tantos estrangeiros, os próprios indígenas têm poucos filhos. Quem pode ser culpado? O judeu, o imigrante. O judeu por excelência, o judeu errante, um imigrante. Então o judeu é culpado, e assim que vão as coisas. E é importante saber que todas as sociedades que promoveram o ódio, o antissemitismo ou a xenofobia não deram liberdade para seus cidadãos, nem direitos humanos. São sociedades que são movidas pelo ódio. Primeiro elas querem destruir seus inimigos e acabam destruindo a si próprio. Isto que acontece, infelizmente. Isto que acontece. Os judeus são os canaris que levavam os mineiros nas minas antigamente, como alguém falou muito bem um exemplo. Os mineiros que descem lá embaixo e estão cavando, é perigoso, porque pode haver escapar alguns gases. Mas o ser humano não é tão sensível como um canari. Um canari é muito mais sensível, ele sente já o gás à distância. Os mineiros levam o canari, assim que funcionava antigamente. O canari começa a fazer algum barulho, ele sabe que tem que correr, tem que sair, tem que fugir. Os judeus são canari do universo.
Eles nos alertam o que está acontecendo. Eles estão nos falando, cuidado, aqui está vindo, na verdade, muito ódio, muita hostilidade, muita destruição, não só para nós, para todos. Vamos se lembrar o que aquele alemão que morava em Berlim, quando surgiu o nazismo, falou e escreveu. Palavras muito bonitas. Ele falou, olha, primeiro vieram buscar, na verdade, os socialistas. Eu não protestei, eu não era socialista, não protestei. Depois vieram buscar os sindicalistas. Eu não protestei, eu não sou, na verdade, um sindicalista, então não protestei também. Depois vieram buscar os judeus. Também não protestei, porque eu não sou judeu. Depois vieram me buscar e não tinha mais ninguém para protestar. É isto que acontece. É isto que acontece. Esta história, se a pessoa aprende da história, ele sabe que começa com os judeus, mas não termina com os judeus. Esta é a história que tem na Europa. ISIS, Jihad Islâmica, tudo isto. Pensavam Al-Qaeda. Al-Qaeda somente quer a destruição de Israel, talvez Estados Unidos. De repente começa a ver que afeta a Europa inteira. Está no jardim deles. E assim diante. Isso é para todos. Não serve. Nossos sábios nos dizem, existe um pouco de explicação, se podemos dizer, talvez explicações filosóficas, um pouco para entender como funciona a cabeça do antissemita. Nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Nós temos a história de Purim, quando tinha um primeiro-ministro antissemita, que se chamava Haman, e convenceu o rei Ahasverosh, Assuerus, um rei da Pérsia, que tinha um império muito grande, a fazer uma solução final e acabar com todos os judeus. Matar homens, mulheres, crianças no mesmo dia. Lashmid, Larog, Labet. Até os nazistas se inspiraram na história de Purim. Inacreditável. Como que este rei ficou influenciado por um ministro? Afinal, ele está reinando sobre 127 províncias. Se deixou influenciar assim tão rápido pelo ministro Haman, como funciona? Diz o Talmud, a lei oral judaica, um exemplo. Dois vizinhos, ambos tinham uma vila bonita, com um jardim. Acontece que no jardim de um tinha um montão de entulhos. No outro tinha um buraco. Aquele homem que tinha um jardim com buraco estava pensando, como eu vou fazer esse buraco? Está me atrapalhando, as pessoas podem cair, os filhos podem brincar lá dentro, Deus nos livre. O outro do entulho também estava incomodado. Os dois, um belo dia na calçada, se encontraram. Cada um contou. Um falou, eu estou com entulho, outro falou, eu estou com buraco. Olha, perfeito. Você me dá o entulho, eu coloco no buraco, fechou. Ambos os jardins voltam a ser lindos e bonitos. É isto que aconteceu, dizem os nossos sábios, entre Ahasverosh e Haman. Ahasverosh estava com medo dos judeus. Quem sabe estão planejando uma revolução, alguma coisa, não gostava. Haman não gostava já de forma inata. Ele pertence a um povo muito antissemita que se chama os Amalequitas. Encontraram-se, um tem o entulho, o outro tem na verdade a fenda que precisa, o buraco ou o poço. Deu certo. E o decreto saiu para matar os judeus. Mas a história é mais profunda. Nestes dois exemplos, do buraco e do entulho, nós temos na verdade a filosofia do antissemita. Tem algumas pessoas que odeiam os judeus por um motivo muito simples. Estão vendo nos judeus como um montão de lixo. É uma montanha na frente deles, atrapalha, é um obstáculo. Tem que tirar dela na frente. Me atrapalha, é um obstáculo. Para este tipo de antissemita não adianta raciocinar, falar, porque é a tua própria existência que está incomodando ele. E somente vai acalmar se eliminou. Não tem outro jeito. Então tem que tirar este judeu, porque é um montão de entulho que está atrapalhando. Isto é um tipo de judeu. Um tipo de antissemita, desculpa. Existe um outro antissemita, que este segundo tipo de antissemita está vendo os judeus e faz um buraco nele, faz um vazio nele. Ele está vendo o judeu, um ser moral, com princípios, com valores, com fé em Deus, com uma família bonita, uma pessoa que trabalha, que é honesto, que é íntegro. Isto deixa um vazio na vida dele. Faz um vácuo, faz um buraco. Ele não se sente bem porque ele está vendo uma consciência, uma moral na frente dele. Hitler fala isso no seu livro, muitas vezes, que os judeus é a consciência do mundo. E nós não precisamos de consciência, ele diz. Só os fracos precisam de consciência. Assim diz Nietzsche. Então Hitler está vendo no judeu
alguma consciência, atrapalha. Só alguns estão vendo um obstáculo e outros fazem um vácuo. E ambos não querem, porque eles estão vendo no judeu um modelo, um embaixador do bem, um embaixador de Deus com valores e princípios. Alguns dizem que os judeus são um pouco como, na verdade, o relógio, o despertador. O despertador do universo. Acordam para fazer coisas boas, mas ninguém gosta do seu despertador. Que é a pessoa que diz, o despertador me acorda de manhã, ninguém gosta do despertador. É o chofar do universo, e não todo mundo gosta. A gente sabe isso. Judeus também contribuíram muito para a humanidade, e tem alguns que não gostam disso. Judeus realmente se esforçam na educação, no intelectualismo, aprendem, estudam, fazem, descobrem, querem contribuir com a humanidade, fazem o bem. Então, a lista dos nobres judaicos é grande, é enorme, a gente sabe isso. Mesmo os alemães, em 1918, quando ganharam o prêmio Nobel, quem era? Fritz Haber, um judeu, de família racídica, aliás. Interessante. Quem inventou a vacina para polio? Jonas Salk. E também quem desenvolveu isto? Um judeu também, a vacina oral, Albert Sabin, um judeu, claro. Quem inventou a streptomicina, que se chama hoje os antibióticos, que mesmo os terroristas árabes usam? Quem? Judeu, Waxman, Selman Waxman. Quem descobriu, na verdade, a fotografia de cor colorida? Gabriel Lippmann. Quem descobriu, na verdade, a origem das doenças infectuosas, que é muito importante hoje em dia? O Baruch Blumberg, um judeu. Edelman descobriu, na verdade, a estrutura química dos anticorpos, algo que é essencial neste momento que estamos falando. Quem descobriu o vírus do câncer? Britton Epstein, um judeu. E assim a lista é grande. Quem descobriu, na verdade, o núcleo dos átomos? Maria Mayer. E assim a gente vai à lista. Sigmund Freud é o pai da psicoterapia. E Albert Einstein, da física moderna. E alguns dizem que Christophe Colombo. E assim a lista é muito grande. Até nos business que a gente sabe isto muito bem. Levi Strauss, os jeans. Pulitzer, na verdade, o prêmio famoso. Isaac Singer, as máquinas de costurar. Então isto é muita coisa, é muita coisa. Se você pensa, na verdade, entre 1901 e hoje, mais ou menos teve 900 prêmios Nobel. Destes 900, quase 200 judeus. É muita coisa. Uma população que é 0,02% do mundo, tem 22% de prêmios Nobel. Isto incomoda sim, alguns se incomodam com isso. Outros estão felizes, aproveitam das descobertas. Sabem que para o bem da humanidade, quem não precisa, na verdade, de penicilina? Quem não precisa de uma vacina antipólio? Quem não precisa de um iPhone? Que vários componentes são israelenses, como a gente sabe. E assim diante. Depende como você está vendo isto. Então tem alguns que infelizmente levam o ódio ao máximo, de uma forma ilógica e irracional. Os nossos sábios, mais uma vez no Midrash, nos dizem uma palavra interessante. Caim matou Abel. Todo mundo sabe isto. Foi o primeiro fratricídio, infelizmente, no universo. Mais tarde, Esaú, que estava realmente odiando seu irmão Jacob, queria matá-lo, ele falou, eu não vou repetir o erro de Caim. Caim matou Abel quando o pai dele, Adão, era jovem. Ainda teve um filho. O filho se chama Set. Então não vou fazer este erro. Eu vou matar Jacob quando meu pai é velho. Yikrevu yemei avi. Deixa meu pai ficar na velhice. Eu acabo com Jacob. Chegou o faraó do Egito e falou, este Esaú foi um bobo, porque entretanto Jacob teve 12 filhos. E cresceu o judaísmo. Eu, faraó do Egito, cada menino que nasce, eu já vou afundar ele no Nilo. Muito mais fácil. Chegou Haman e falou, este faraó do Egito, bobo, só quis na verdade afundar os meninos. E as meninas? Vai dar outros judeus. Sabe o que? Eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todos os judeus, sem exceção. E também não deu certo, obviamente. Meus amigos, a gente tem, de vez em quando, este ódio
Isto é válido para todo tipo de ódio, para qualquer minoria, para qualquer estrangeiro, seja muçulmanos na Europa, seja dos judeus, na verdade, na Polônia, seja italianos ou irlandeses nos Estados Unidos, ou seja aqui, na verdade, vamos dizer, bolivianos e coreanos. Não faz diferença. Quando chega este tipo de ódio, as pessoas podem chegar a motivos totalmente irracionais. Deus nos livre. Deus nos livre. Até chegar a uma solução final. Como disse Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo francês, se o judeu não existia, o antissemita criaria ele. Ele faria um judeu para poder externalizar, para poder expressar seu ódio. E existe assim. Quando o ódio é sem sentido, sem razão, é muito difícil combatê-lo. O faraó do Egito tinha medo dos judeus, mas ele falou por quê? Estão proliferando demais aqui. Vai se criar uma quinta coluna. Então, isso era o Egito, tinha um motivo. Dá para entender ainda um pouquinho. Os romanos queriam conquistar o Mare Nostrum, que era o Mediterrâneo. Foram extremamente cruéis e ferozes, infelizmente. Homens muito, muito agressivos. Mas quando não tem motivo, o Amalek, o povo de Amalek é o exemplo para isso. Amalek atacou o povo judeu no deserto depois da saída do Egito. Judeus nunca atacaram Amalek. Era um povo de nômades, andando no deserto, não atrapalhando ninguém, na fronteira de ninguém. Qual é o motivo? Sem motivo. Isto, o ódio sem sentido, o ódio irracional, sem razão, isto não tem como combater. Isto é gravíssimo. E por isso nossos sábios dizem Milchama l'Amalek midor-dor. Um ódio deste passa de geração em geração. Ele não tem explicação. Infelizmente, é uma coisa gravíssima. Deus nos livre. E entre os antissemitas, aqueles que querem fazer uma solução final, existem também duas categorias. Existem aqueles que querem nos acabar conosco fisicamente, com o judeu, e tem alguns que querem acabar com o judaísmo. E são diferentes. Presta atenção. A diferença entre Hanukkah e Purim. Na festa de Hanukkah, o que queriam os gregos antigos? Eles não queriam matar os judeus fisicamente. Eles não queriam quebrar o templo fisicamente. Queriam colocar ídolos dentro do templo. É a filosofia grega dentro do judeu. Para o judeu parar de ser judeu. Parar sinagogas, Brit Milá, Shabbat, Kashrut e tudo isso. Esta é uma forma. Assimilar o judeu para ele perder sua identidade. Isso se chama, na verdade, ele fica totalmente longe, sem identidade. Isto é a morte espiritual. Purim, Haman queria matar os judeus fisicamente, literalmente acabar com eles. É um pouco a diferença entre o nazismo e o comunismo. Nazismo é a solução final, acabar com os judeus. O comunismo é fechar sinagogas, não tem shochet para carne kasher, não tem livros judaicos, não permite o culto até os judeus se assimilar e desaparecer. É lutar contra os judeus ou com o judaísmo. Mas a coisa é igual. E os dois são perigosos. E aqui, meus amigos, nós temos que falar mais um ponto que é importante neste momento. Na época que nós vivemos, a xenofobia e o racismo e o antissemitismo, obviamente, infelizmente se propagam mais, devido à época digital que nós passamos. O ciberespaço, querendo ou não, é uma grande incubadora para ódio e para xenofobia. Muito. Por quê? É muito simples. Quando alguém quer assumir uma posição de ódio, é um cara se torna, na verdade, um grande racista. O que acontece? Se ele tem que assumir isto, ele tem que defender esta posição. Face a face, frente às pessoas, ele tem que argumentar, tem que mostrar. Quando é eletrônico, é muito mais fácil. Não precisa mostrar a face. Ele pode inventar qualquer identidade. Aparece um falso nome, anônimo, outra fotografia. Ele está na rede. Ele tem acesso a todos os outros antissemitas. Sem se identificar. Sem mostrar a face. Sem argumentar. Muito mais fácil ter ódio eletrônico que presencial. E isto, infelizmente, as pessoas escondem seu ódio dentro da rede.
E a rede faz mais uma coisa, que a pessoa está sozinho em casa, ninguém está vendo ele, está no quarto. Ele está lá, na verdade, assistindo a uma cerimônia neonazista. Ninguém sabe. Isto são solitários, na intimidade. E isto é muito mais fácil radicalizar sem sociedade. Radicalizar na sociedade vai ter que defender, vai ter que se explicar, vai mostrar, alguém deda, alguém denuncia ou alguma coisa acontece, discutem. Aqui ele está radicalizando no quarto dele, ninguém sabe. Por que hoje em dia muitas vezes terroristas, ou pessoas que fazem aqueles lobos solitários, que fazem atos terroristas contra populações inocentes, muitas vezes os vizinhos falam, eu nunca imaginei, um cara tranquilo, bonzinho, um vizinho, sempre me cumprimentia, nunca pensei que vai fazer uma coisa desse. Porque são as pessoas que na intimidade radicalizam, não face a face. Eletronicamente é muito fácil. E isto para nós hoje em dia, infelizmente, atrapalha mais. Então, terminando esta palestra que falamos de xenofobia, de antissemitismo, quais são as soluções? Quais são os conselhos que a gente pode dar numa época como esta? 3 conselhos, e obviamente deve ter mais, mas vamos falar só de 3 hoje. A primeira coisa é não esconder a identidade, porque isso não ajuda absolutamente nada. Jamais a assimilação resolveu o ódio que tem na história. Jamais. Isto não é porque você esconde teu judaísmo, colocou aqui pá no bolso, não quer falar que você, na verdade, o Shabbat faz kiddush, é um dia especial para você. Não resolve. A melhor prova foi Hitler. Hitler caçou judeus até gerações e gerações que já não eram nem mais judeus, só de nome. Porque o antissemita, ele não tem, na verdade, escrúpulos, ele não tem argumento, não tem raciocínio, a presença incomoda, ele quer eliminar sua existência. Então é importante lembrar, é como um peixe que sai da água. Se o peixe sai da água, ele não vive. É o oxigênio dele, ele precisa da água. Se a gente sai, na verdade, da nossa fé, da nossa identidade, se tornamos muito mais vulneráveis. Então, é totalmente errôneo pensar que o antissemita, ele gosta mais de um judeu secular que um judeu ortodoxo. Claro que não. Ele não gosta de judeus, ponto final. O homem xenófobo, ele odeia o estrangeiro, ponto final, sem lógica. A segunda coisa que nós podemos falar é o seguinte: não temos que viver com medo. O medo não é a reação correta. Quando surgiu o antissemitismo na época dos gregos e do rei Antíochos Epifanes, Artaxerxes é o nome dele em persa, o que os judeus fizeram? Eles não amaldiçoaram a escuridão, eles espalharam mais luz. O que Hanukkah vem nos ensinar? Iluminar, trazer mais luz. Luz na praça pública, luz em todo lugar, luz nos nossos lares. Luz significa valores, luz significa fé, luz significa confiança em Deus, luz significa, na verdade, princípios morais. Isto precisamos espalhar. Esta forma correta. Não dá para lutar contra a escuridão, não dá para varrer a escuridão. Mas a melhor forma é que um pouco de luz, ela afasta muito a escuridão. Se você está dentro, na verdade, de um quarto totalmente escuro, realmente totalmente escuro, um pequeno fósforo já mudou tudo. E esta é a questão. A resposta nossa tem que ser esta. Realmente muita luz, muitas boas ações ao nosso redor, espalhar coisas boas, isto é a resposta a qualquer ódio. E a terceira coisa, obviamente, é que tem que se lembrar, coisas positivas. Nós temos muitos amigos também. Não podemos pensar apenas naqueles, na verdade, que não gostam e que odeiam e que têm, na verdade, hostilidade aos estrangeiros. Tem gente que gosta, porque estão vendo as virtudes. Assim como tem virtudes no povo judeu, tem, na verdade, hospitalidade no povo árabe, tem nos italianos uma coisa, e tem nos coreanos outra coisa. Cada povo tem seus dons e seus talentos que o grande Criador os contemplou. E tem gente que aprecia, e que gosta, e que fala, e que realmente admira. Tem muitos admiradores, tanto do povo judeu como outras nações. Então, pensamento positivo. Isto precisa nesta época, que a gente tenha logo, aquela época que virá, quando não haverá mais ódio nenhum na terra, nem inveja, apenas paz, e todos vão conviver, mesmo o lobo com o carneiro, em nossos dias em breve.